Juntas Nós Somos. Pode acessar. Hoje nós estamos com um episódio um pouquinho diferente, é a distância, mas com uma convidada muito especial, que é a Camila. Cami, é um prazer receber você aqui. É uma honra, né, conseguir trazer ela para falar um pouquinho com vocês. Ela que está aí nesse mercado dos recém-formados, ninguém melhor do que ela para vir falar para vocês, né, sobre esse assunto. Então vamos para o episódio de hoje. Me formei. E agora? Camila, começa se apresentando um pouquinho para a gente, o pessoal te conhecer. Oi meninas, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Adoro essas conversas e tenho certeza que vai ser bem legal. Meu nome é Camila, sou formada há 1 ano e meio, tenho pouco tempo aí de carreira, né, comparado aos profissionais que têm uma vida inteira de odontologia, mas as coisas aconteceram aí para mim bastante rápido e eu segui uma trajetória bem intensa e acredito que tenha sido isso que me fez estar aqui com vocês conversando hoje. Eu sou especializada em ortodontia, estou por finalizar, já estou nos últimos módulos e pretendo iniciar agora no pediatria, porque a associação da orto com a pediatria para mim foi muito interessante, é uma demanda aqui do consultório, então eu sinto essa necessidade de estar fazendo pediatria também. Eu me formei na Unesc, na Universidade do Extremo Sul Catarinense, aqui em Criciúma, Santa Catarina. E hoje eu tenho meu consultório, né, eu atendo só no meu consultório, mas já atendi aí por porcentagem, para outros dentistas, já aluguei consultório, então já passamos aí por bastante coisa. Por onde que um recém-formado, então, deve começar? Qual que é o primeiro passo para quem está entrando nesse ramo da odonto? Então, primeiro passo tirar o CRO, né? Depois do CRO na mão, existem várias possibilidades, né? Desde trabalhar por si, trabalhando como autônomo, trabalhando para os outros, e até trabalhando para os outros tem as formas, as diferentes formas. Eu posso trabalhar para os outros mandando em mim, e eu posso trabalhar para os outros recebendo ordens. Então, existem muitas maneiras. As mais famosas, né? As mais conhecidas. Trabalhar por diária, onde tu vai prestar o serviço, é como prestador de serviço autônomo. Então, tu trabalha num lugar com um horário pré-definido, cumpre uma agenda, recebendo um valor fixo para trabalhar o dia todo. Tu pode trabalhar por porcentagem, que é quando tu cumpre a agenda de outro dentista e ao invés de tu receber um valor fixo por dia, receber uma porcentagem por procedimento. Ou tu pode também trabalhar por porcentagem, mas ao invés de tu receber a porcentagem porque cumpriu a agenda de alguém, tu vai atender os teus pacientes em um lugar e deixar uma porcentagem para o dono do consultório. Então existem várias formas de trabalhar, né? Por diária, tu vai poder trabalhar tanto em consultório particular, quanto em franquias, quanto em clínicas populares, e por porcentagem, geralmente é trabalho de clínicas populares, mas tem as clínicas populares, não, desculpa, consultórios particulares, mas tem as suas exceções onde clínicas populares pagam por porcentagem. Esse é um local que eu não recomendo, trabalhar por porcentagem em clínica popular aí é demais, assim, porque é um preço muito baixo de repasse, tanto para o estabelecimento, e aí pegar uma porcentagem, mesmo sendo porcentagem alta, de um valor que é baixo, ainda assim tu vai ter um valor final baixo, né? Sim, é verdade. E assim, eu acho que muitos recém-formados, né, logo que se formam, acho que o primeiro pensamento que vem é trabalhar para os outros, né? Sim. É procurar um mais fácil mesmo, de fato, assim. Dentro ali do clínica pop ou atendimento por convênio, o que você acha ali ainda entre os dois? Sendo ruim, qual que é o melhor ainda? Então, vai depender do teu perfil. Porque trabalhando na clínica popular, tu vai ganhar um valor fixo por diária. Faça chuva ou faça sol, o dinheiro vai estar ali, né? O paciente indo ou não, tu vai receber. Quando tu atende por convênio, os pacientes são teus, eles têm que vir. Se eles faltam, tu não recebe. Se
flexibilidade na questão tanto financeira quanto de investimentos, vai ter que gerir a questão de comprar material também, né? Tu vai saber lidar com isso. Como é que tu vai receber esse paciente? Porque por mais que esse paciente do convênio, ele ainda é teu paciente. Então tu vai ter que atender ele com muito carisma, com muita educação, com muito zelo. Não, tu não vai fazer isso com outros lugares. Mas quando o teu negócio, ele vai depender disso. E quando tu trabalha numa clínica que vai ganhando um valor fixo, não é disso que vai depender o teu valor para receber o teu honorário no final do dia. Então eu acho que existe o melhor e o pior, mas existe o perfil de cada um. E onde cada perfil vai se enquadrar melhor. Eu não gosto muito de empreender, eu não quero me preocupar com os pacientes depois de eu terminar de atender. Então eu quero trabalhar das 8 às 6 e às 6 horas acabou. Eu quero desligar meu celular, viver a minha vida, sair com meus amigos, ver um filme, pensar em outras coisas. E eu não quero problemas de pacientes no meu ouvido de madrugada, por exemplo. Quando tu atende na clínica popular, tu pode viver dessa forma, da saúde pública também. Né? A porta para fora acabou o trabalho. Quando tu tem o teu próprio negócio, os pacientes de plano, a gente tem mania assim, de dizer, é paciente convênio. Quer dizer, é teu paciente. A escolha de atender convênio foi do dentista. Então, a responsabilidade também é do dentista. Né? Então, quando tu atende o convênio, tu tem que se preocupar como se fosse um paciente particular, que é o paciente. Vai para o profissional. E, assim, na questão de porcentagem, trabalhar por porcentagem num consultório particular, né? Qual a porcentagem ali mínima que você acha que é o justo para o dentista receber? No consultório particular, né, Mari? Isso. Tá. Então, depende se tu tem especialidade ou não. Quando a gente fala de especialidade, por exemplo, eu sou endodontista, vou trabalhar em consultório por porcentagem. Eu acredito que no mínimo 40% tem que receber. Porque é um procedimento que te exigiu uma especialização, certo? É um procedimento que, se der algum problema, o dono do consultório vai recorrer a ti. Então, precisa ser pelo menos aí uns 40%. Agora, de clínico geral, as clínicas costumam pagar entre 30 a 40. Às vezes menos, mas eu acho que 30 é um valor legal. Pensando que é uma clínica particular, onde uma profilaxia é bem cobrada, onde é cobrada consulta, onde as restaurações são feitas de uma maneira digna, né? Às vezes a gente vai para a clínica popular e tem livre. Então, e vai trabalhar por porcentagem, né, atendendo convênio, então às vezes os materiais são tão ruins que, independente do milagre que tu for fazer ali, a história só vai quebrar. Né? Então, quando for atendendo por porcentagem, é importante pensar nisso. Eu estou atendendo por porcentagem de qual tipo de valor que é repassado para o paciente. Se eu estou atendendo por porcentagem de alguém e atende com convênio, o convênio vai repassar R$30 pela restauração que eu fiz. Por mais que a minha porcentagem seja de 90%, ainda assim é 90% de R$30. No final do dia, a soma não dá um valor legal pra ti, sabe? Eu acho que os 30%, se for particular, ok. Beleza. Se der pra ser mais, maravilhoso, né? Mas assim, a média de 30 a 40. Isso quando a gente vai atender pro dono da clínica, né? Quando é o contrário, a gente busca um consultório para poder atender os nossos pacientes. O que você indica de porcentagem? Então, aqui no meu consultório, quando alguém vem atender por porcentagem em momentos que eu não estou no consultório, por exemplo, 2 dias no mês eu estou na especialização. Deixar o meu consultório vazio é prejuízo. Né? Quem pensa em hora clínica sabe que é prejuízo deixar o consultório fechado. Então, eu disponibilizo a sala para que outros dentistas venham atender e passem porcentagem. Aqui a gente costuma fazer 40% para mim e 60% para o dentista. Certo? Eu acho que é um valor legal fornecer os materiais. Você fornece? Eu forneço os materiais, sim. Aqui a gente faz assim. Por quê? Porque o mais difícil, aquele dentista fez, que é captar o paciente. Então aqui eu estou cedendo só o meu espaço.
e o dentista conseguiu o mais difícil. Então, eu costumo deixar 60% para o profissional e 40% para o consultório. E não é nem para mim, é para o consultório. Quando eu alugo um consultório, ou para tanto para aluguel de horários fixos, de turno, de diária, ou por porcentagem, o meu objetivo aqui é cobrir os custos da hora clínica e não ficar lucrando. Isso é com o paciente, né? Então, claro, tem dentistas que construíram o consultório para isso, para ser rentável no aluguel, nas porcentagens. Aqui não é o meu caso. Então, a minha intenção, assim, que eu faço dessa forma, porque realmente o objetivo não é lucrar com quem está usando, é só manter o consultório, até porque daí, quando a gente pensa em lucro, vira a casa da mãe Joana, a gente acaba aceitando qualquer coisa. E quem atende aqui cobra bem dos seus pacientes, usa bons materiais, cuida com zelo, o mesmo zelo que eu cuido. Então, isso pede um valor de repasse para o dentista maior. Sim. E na sua experiência, qual o momento certo você acha para abrir o próprio consultório? Assim, não vale mais a pena trabalhar para os outros, eu vou abrir o meu. Olha, meninas, tem que ter bastante sangue nos olhos para abrir o consultório. Cada mês que passa eu vejo mais isso, assim. Porque por mais que o faturamento aumente, por mais que o fluxo de pacientes aumente, os problemas que acontecem aumentam também. Não só de intercorrência de procedimento, mas assim, de coisa que estraga, coisa que falta, e a energia que falta, sabe? Então várias coisas acontecem e é responsabilidade do outro. Além do grande investimento que é abrir um consultório. Então, para mim, o momento de abrir consultório é quando tu tem esse dinheiro disponível ou tu tem condições de aceitar o crédito do banco, financiamento, algo assim, para abrir o consultório. E quando tu tiver condições de manter esse lugar, ainda que não tenha pacientes. Certo? Só que eu não abriria um consultório contando com, eu vou abrir o consultório, daqui a 3 meses eu vou conseguir meus pacientes. Eu tenho 3 meses para isso. Não, eu abriria se eu já tivesse meus pacientes e eu só atenderia em outro lugar. Seria mesmo, mas os pacientes eu já tenho. Eu atendo por porcentagem em outro lugar, eu atendo por aluguel, ou eu já guardei esses pacientes numa lista de espera para poder atender no futuro depois, mas eu já tenho que ter uma bagagem, senão é furável. Tá. Aproveitando aí, falando nessa questão dos pacientes, de ter os pacientes, como fazer o paciente confiar no recém-formado? Que às vezes é uma pessoa muito novinha que já transmite uma imagem de pessoa nova e acabou de sair da faculdade, às vezes tem essa barreira ali, né? Sim, tem, é real. Não tem como a gente querer que o paciente não duvide disso. Afinal, a gente ainda somos recém-formados, né? Não é algo que eu tenho de esconder do paciente, mas eu me posiciono de forma que ele confie em mim, ainda que eu esteja crua na profissão, né? O que eu costumo trocar as coisas, ao invés de deixar assim o paciente achar que um recém-formado não entende do assunto, eu vivo falando de como é importante o profissional estar atualizado. Ninguém melhor do que um recém-formado para estar atualizado. E eu acredito nisso, de verdade. A gente acabou de sair da faculdade, a gente está numa boa graduação, temos professores atualizados. Nós contamos com uma atualização da ciência também. Então, está tudo muito fresquinho, certo? É isso que eu preciso passar para os pacientes. Nas minhas redes sociais, que é onde eu capto os meus pacientes, isso está bem claro, que eu estudo bastante. E o paciente, assim, eu até pensando nisso, quando tem 50 anos, é mais limitado a quantidade de pacientes, de profissionais mais velhos do que tu vai encontrar. Porque lá que tem 60, vai estar se aposentando. Então, os profissionais de saúde, em qualquer outra área, mas principalmente da saúde, porque depois de um tempo vai desgastar, tende a se aposentar antes, a tendência é que ele sempre seja um mais jovem paciente, a não ser que tu seja um paciente jovem, né? Mas, então,
dele, a última coisa que ele vai pensar é: ai, mas ela acabou de se formar. Nessa pegada de se posicionar, além de mostrar, né, que você sabe, de entregar um conteúdo ali para o paciente, o que mais faz com que ele valorize a gente? Você acha que aparência conta? O que mais que agrega? Olha, gente, eu acho que óbvio que a aparência conta. É difícil. Já pensou se eu chego aqui no podcast toda, meu Deus, cabelo descabelado, sem maquiagem, com uma roupa furada? Isso não dá. Com a roupa amassada, dentista tem essa mania de atender com jaleco amassado. Não dá, não pode. Então, ou tu passa o teu jaleco, ou tu compra um tecido que não amasse. E hoje tem vários tecidos que não amassam. O jaleco limpo é importante. Então, assim, ó, quando eu falo que a aparência importa, não é para trabalhar de salto alto, toda pomposa, cheia de acessórios, com cílios. Não, mas estar ali num ambiente limpo, com o jaleco limpo, com o cabelo limpo, sabe? Com a unha, não precisa estar feita, mas não pode estar lascada, não é? Então não é só a questão de ser mais velho, mas é o zelo pela higiene, pelo cuidado. Uma pessoa que se cuida vai estar cuidando melhor de mim. Eu não sou uma dentista que bate na tecla do posicionamento do laser e do salto. Eu não consigo viver isso. Como dói nas costas. Então, eu não acho que não precisa ir tanto para o extremo, porque não é todo mundo que vai conseguir botar em prática isso, né? Como é que eu vou atender criança de salto alto? Então, eu acho que tem que equilibrar. Um dia que tu tá, não deu tempo de lavar meu cabelo, então tu prende super bem, fica de touca, deixa com a unha arrumada. Esse dia pode ser um dia que pede uma maquiagem. Ou, hoje eu não vou passar maquiagem porque eu tenho dermatite, por exemplo. Tem dias que eu não posso passar maquiagem. Mas meu cabelo tem que estar limpo, minha unha tem que estar feita e a minha roupa nesse dia pode ser uma roupa mais arrumadinha. Então, é equilíbrio. E acho que isso influencia bastante. Sim. Camila, como que você conseguiu gerir o seu próprio consultório? Quando você decidiu montar o consultório, como que foi o processo da gestão até chegar numa precificação correta que você sabe que ali você não vai ter prejuízo? Para não ter prejuízo, a gente tem que pensar no custo de hora clínica e nos custos dos materiais. Então, o valor da hora clínica, o custo da hora clínica, é basicamente assim: quanto o teu consultório te custa e quantas horas tu fica nele. Então, se o meu consultório me custa R$10.000 por mês e eu trabalho 5 dias na semana por 8 horas, eu vou dividir isso e eu vou ver quanto que custou o valor da hora. Quando eu não estou atendendo, eu estou com esse valor no negativo. A cada hora que passa no meu consultório que eu não atendi ninguém, eu tenho menos aquele valor, porque ele não deixa de ser cobrado no final do mês. Então, para fazer a precificação, eu preciso, no mínimo, cobrar quanto me custa a hora do consultório aberto, mais os materiais. Então, se é uma restauração, eu preciso considerar quantas restaurações eu consigo fazer com uma resina, com um tubo de resina. Certo? Quantas gotas de adesivo vem dentro do potinho de 3 ml e o de 5 ml? Então, a gente tem que saber. Vou ficar contando gota de adesivo? Gente, isso é uma vez que se faz. Depois, você só vai atualizar caso tenha uma troca muito grande no valor dos produtos da dental. Então, por exemplo, na pandemia, o dentista teve que ficar fazendo hora clínica a cada semana. Mas hoje estão bem mais caros, então não é algo que vai quebrar a cabeça com o tempo, vai quebrar a sua cabeça uma vez. Então tu faz uma precificação baseada nisso, nos custos, e no quanto tu quer ganhar naquele procedimento, né? Não é só quanto o consultório te custa, mas o quanto tu precisa ganhar também, né? E tem que basear no mercado em volta. Então, se eu moro numa cidade menor e aqui os dentistas cobram mais barato, eu vou cobrar mais barato para poder nivelar com a concorrência, mas eu não posso fazer o meu preço baseado só nisso, porque senão eu fico com prejuízo. Então, tem que ter um equilíbrio também. E
Mas e nesse gancho também de consultório próprio, de gerenciamento, sobre cobrar a consulta. Você sempre cobrou ou depois de um tempo que você começou? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sempre cobrei consulta. A primeira vez que eu atendi paciente particular, eu cobrei consulta. Eu nunca entendi isso de consulta grátis. Porque eu nunca fui num dentista ou eu nunca fui em nenhum profissional e fui atendida de graça. Nada que eu faço na vida é de graça. O cafezinho que tu compra é R$2, R$3. Não vai chegar num lugar e pedir, me dá um café de graça para experimentar o teu café. Aí depois que eu experimentar, eu vejo se eu gosto ou não e eu te pago. Não faz sentido. Por que o dentista é assim? Então eu nunca cobrei, nunca deixei de cobrar porque eu nunca vi sentido nisso. E eu acho que é assim que tem que ser feito. Até porque o nosso conselho, nem permite que a gente faça consulta grátis. Não existe avaliação. Não é padaria. E se fosse padaria, ia ser cobrado. Então, uma dica que eu dou é que faça a limpeza, a profilaxia no dia da primeira consulta. Porque aí é algo que tu consegue oferecer para o paciente. Eu ainda não me posiciono no Instagram, eu ainda não sou famoso, eu ainda não tenho meu nome, E tá difícil de trazer o paciente para a primeira consulta. Então, diz assim, paciente, nessa primeira consulta, eu já vou fazer a tua profilaxia, a tua limpeza. Então, tu não vai estar pagando só pela consulta. Também vai ter um procedimento. E aí o paciente pensa, opa, então, já tô no lucro. Porque o brasileiro, gente, ele gosta disso. A gente tá tirando vantagem de alguma coisa. Tem que ganhar alguma coisa. Então, essa é uma forma de socorrer teu paciente. Não é errado. E a partir do momento que tu quer cobrar só pela consulta e cobrar a profilaxia à parte, a gente faz isso. Mas no começo, pelo menos, pra tu não ficar atendendo de graça, tu pode oferecer a profilaxia junto. Aproveitando aí nessa questão de precificação, de cobrar consulta, o que você considera de prolabore para o dentista? Essa pergunta, olha, é difícil, mas vamos lá. O dentista tem um piso salarial, né? Para quem trabalha 40 horas semanais, o piso salarial do dentista deveria ser entre R$6.000. Tem um número quebrado, mas eu não de cabeça. O que eu faria para definir o prolabore? Porque assim, se o dentista está começando, ele tem 3 gato pingados de paciente, como é que ele vai tirar R$6.000? Não somam nem 1.000 essas consultas. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de fazer uma retirada do prolabore, a gente faz uma porcentagem de honorário. Então, é mais ou menos assim. Claro, isso é muito específico, né? É um tema muito específico, mas generalizando. Eu recebi o pagamento de um procedimento. Eu vou descontar o custo de hora clínica, eu vou descontar custos de material e vai me sobrar um valor. Deste valor, 30% vai para a reserva de emergência do consultório e o restante tu pode ficar para ti. Mas pelo menos 30% tem que estar como reserva de emergência. Jesus. Eu fiz essa pergunta até baseada em mim mesmo, porque eu tenho consultório, mas até hoje eu não sei o que é meu, o que é do consultório, como é que eu tiro isso ali. É bem importante a reserva de emergência, porque qualquer coisa que acontece contigo, seu consultório ainda vai ter contas para pagar. A gente tem que separar a pessoa física do dentista, né? Eu tenho essa dificuldade de tirar coisas pra mim, porque eu sempre fico deixando lá na conta consultório que eu fico com medo de dar alguma coisa, ou de um outro mês eu não atender paciente do jeito que eu atendi nesse, e aí não ter pra pagar o aluguel, pra poder pagar o material, eu sempre fico paranoica com isso. A ideia é que tenha pelo menos 3 meses pagos de todos os custos do consultório. Então, teu consultório custa 10 mil, tu tem que ter R$30.000 na conta. Gente, eu sei que isso é um ideal teórico, mas a gente deve buscar isso a todo custo. Porque é proporcional também. Quanto a recém-formado, teu custo não vai ser de 10 mil. Então, você tem que ter menos ali, é menos para guardar, né? Mas eu entendo vocês também vivem na mesma. É difícil
6 meses né, de reserva de emergência. Até porque, mas acontece essa situação de emergência, gente. Tudo estraga, tudo falta. Tem situações que tem que auxiliar o paciente de uma forma de comunicação. E dependendo da forma que tu trabalha, às vezes tu não vai repassar para o paciente o custo daquilo. Por exemplo, eu tive uma intercorrência em endodontia, onde o paciente teve que tomar o Etna. Não tive que pagar, não. O erro foi meu? Não. O erro foi do endodontista? Não. Mas eu faço minha propaganda aqui no consultório e o atendimento é de excelência. E o que a gente viu? Poxa, uma endodontia, a gente não vai deixar ela ficar mais rica, mais pobre por causa de uma endodontia. Mas o meu paciente que já pagou o procedimento, ele tem que desembolsar mais que R$500 para pagar o Etna. Então, a gente combinou que foi esse paciente. Foi uma escolha nossa, não existe certo ou errado nisso, né? Mas não vai ter reserva de emergência no consultório. Então, precisa ter. Senão, tu não consegue amparar teu paciente. Entendi. Bem bacana. E quando que o profissional deve iniciar nas redes sociais, principalmente aí no Instagram? Quando começar a postar? Hoje. Agora. Tá vendo esse podcast? Começa a ficar atrasado já. Eu comecei no segundo semestre da faculdade. E desde lá, venho postando freneticamente. E eu acredito que tenha sido por isso que eu consegui abrir meu consultório cedo. Porque eu tive paciente desde o primeiro mês ali de pós-formatura. Paciente particular, cobrando consulta. Na faculdade, você já postava para o paciente ou você postava para outros estudantes? Eu postava para outros estudantes. Mas isso me deu uma boa base para saber mexer no Instagram, para saber me comunicar. E aí, da metade para frente que eu comecei a ver, mas peraí, eu tô falando só com um acadêmico, e aí quem me segue, que não faz odonto, vai ficar meio perdido. Aí eu comecei a falar um pouco dos dois. E quando chegou perto de me formar, eu fiz um Instagram separado só para dentista. Mas se o meu, só para falar com o paciente. Mas se fosse hoje, e eu não tivesse o objetivo de falar com acadêmicos, se o meu único objetivo fosse atender paciente, captar paciente, eu teria falado desde o primeiro dia da faculdade sobre saúde bucal. Então, como escovar o dente no paciente dental, a diferença entre fio e fio dental, se precisa de flúor, por que precisa de flúor, e ter conteúdo. Caramba! Então, tem muita coisa aí para postar. Se quiser postar todos os dias, desde o começo da graduação, vai ter conteúdo. E como que lida com a vergonha de falar, né? Com o que os outros vão pensar? Porque tem muito isso, né? Nossa, o que meu professor que me segue? Enfim, como que a gente lida? Então, se os seus professores não forem legais, eles vão falar. Se prepare. Mas se o teu professor tiver um pouco de consciência e entender que ele deve te apoiar, como o que tu está fazendo ele um favor para a sociedade, quando tu incentiva, quando tu promove a saúde bucal, se tu tiver esses professores, eles vão te apoiar. Mas independente de professor ou não, tu não precisa do apoio deles, tu precisa do apoio dos pacientes, que vai te pagar por isso. Então, eu acho que para perder a vergonha, tu tem que pensar que uma hora ou outra tu vai precisar fazer. Quanto mais tu fizer, quando chegar a hora do jogo mesmo, porque a faculdade pode chamar de teste, quando chegar na hora do jogo, tu já vai saber fazer, já vai saber jogar. Não vai ficar nem agora igual uma pateta. Então, quando tu começa na faculdade, tu treina. Né? Então, eu acho que é interessante. E a vergonha tem que ficar de lado, porque senão vai ter que seguir aqueles caminhos de clínica popular, de área baixa, de trabalhar para os outros, de fazer um concurso. Claro, se quiser fazer um concurso, maravilhoso, mas é que nem todo mundo quer trabalhar os cursos, né? Nem todo mundo tem essa vocação, todo mundo tem esse perfil. Então, se o teu sonho é ser um dentista de consultório particular, pode abrir teu Instagram e começar hoje. Eu acho que você falou do concurso ali, eu acho que o ruim do concurso, tem uns que pagam até muito bem, né? Um salário até bom, considerável pro dentista, mas não é escalável, né? Tipo, você vai ficar a vida inteira Tem um teto. Existem muitas possibilidades, né, como dentista
dentista autônomo. Pode crescer muito ao longo do tempo, né? E o tempo, ele vai passar, tu estando com salário fixo na unidade de saúde, ou tu estando no teu consultório lutando ali. Aqueles 10 anos de profissão, eles vão passar para todo mundo. Mas, quando acabar esses 10 anos, onde que o dentista da unidade vai estar e onde o dentista do consultório particular vai estar? Não é pior ou melhor. O dentista que deseja viver na estabilidade financeira e não ter responsabilidade em relação à urgência de atender paciente no final de semana, domingo e o contato direto com o paciente, ou o dentista que não quer se preocupar com gestão financeira, com marketing, com todas essas coisas, ele pode e deve trabalhar na unidade de saúde, no final, precisa de dentistas lá. Sim. Mas é que se isso não é o teu perfil, tu vai se frustrar muito fácil. Quando depois de 10 anos trabalhando, tu vai estar ganhando a mesma coisa, só vai ter o reajuste anual. Não é proporcional ao aumento das coisas, né? Então, eu não me vejo trabalhando dessa forma, porque eu tenho essa ambição, né, de poder crescer. E não dá para poder conciliar, às vezes, trabalhar concursada e nas outras horas atender no consultório particular. Será que funciona? Dá, só que aí tem que ver qual é o teu objetivo. Porque se o teu objetivo é trabalhar concursada, por que tu vai ficar trabalhando no consultório particular? Agora, se o teu objetivo é atender no consultório particular, por que tu vai perder tempo trabalhando na unidade de saúde? Sendo que esse tempo que tu tá ali, tu poderia estar investindo no marketing, investindo em aprender outras coisas, em captar paciente, porque é um tempo que tu vai precisar dedicar de verdade. Não é para estar ali trabalhando na unidade de saúde pensando no consultório particular, sabe? É para tu estar dedicado àqueles pacientes. Vai no dentista que vai pensar diferente. Tu vai dizer, eu fiz minha carreira estando na unidade, e beleza, cada um tem a sua história, sabe? Mas na minha visão, tu tem que focar no negócio e ir lá. Porque tu vai chegar lá cansado em casa. E aí tu vai o teu paciente particular, quando ele trabalhou o dia inteiro. Então é difícil de manter isso. Mas a gente não consegue. Então, assim, o leque é aberto, né? As possibilidades também. E fala um pouquinho pra gente sobre as principais formas de captar o paciente. Olha, existe o convênio, que o paciente vem até ti, porque tá o teu nome lá na lista. Existe o marketing, né? Que é quando tu vai se posicionar, vai fazer a tua propaganda e assim o paciente vai saber que tu existe. Porque para tu ter paciente, ele precisa saber que tu existe. Não adianta tu ser um bom dentista e não ter ninguém para poder executar esse dom que tu tem, né? Não adianta tu ser um dentista muito educado, empático, carismático e não conversar com ninguém porque não tem paciente. Então, ou tu atende convênio e recebe aquela porcentagem baixa que o convênio paga, para não falar outra coisa, ou tu investe no marketing e capta nos pacientes particulares. São essas duas formas que eu conheço. Tem muita gente que acha que vai começar atendendo o convênio ali e vai transformar os pacientes ali para o particular, mas isso é muito difícil, é quase que uma ilusão, não é? Olha, eu conheço alguns dentistas que conseguem fazer essa conversão. Eu não sei se conseguiria. Porque se a gente for pensar, em parte, é antiético fornecer procedimento particular que o convênio cobre. Então, se o convênio não cobre clareamento e tu oferece um clareamento, beleza. Mas se o convênio cobre restauração e tu oferece a restauração para paciente particular, tu não está de acordo com as normas do convênio. Então, tu vai trabalhar no errado. Como é que vai para frente um negócio que está no errado? Né? Nessa malandragem, eu não concordo. E eu acho que o paciente que tem o convênio, ele paga pelo convênio, ele tem direito de usar o convênio, de usufruir daquilo. E quando o paciente vem particular, ele está ciente de que ele vai pagar as coisas porque ele não tem o convênio. Então, eu não consigo achar certo fazer essa conversão. Mas tem dentista que consegue. Entendi. E aí, assim, tem gente que faz, eu faço restauração para fazer pelo convênio, mas endodontia eu não faço. Só que o convênio cobre endodontia. E aí, quando tu oferece
dia. Então, o que tem que fazer? Tem que dizer, paciente, este procedimento eu não faço pelo convênio. Só que não é essa hora de tu vender, essa hora de tu dizer, procure seu plano de saúde para encontrar um dentista que atende. Entendi. E não é isso que a gente vai fazer. A gente vai dizer, não atende. Eu não faço, mas faz particular comigo. E aí tá indo contra a ética. Então, se é pra se esforçar desse jeito pra vender, que seja no Instagram, procurando paciente particular. Essa energia toda de burlar as regras poderia ser gasta de outro jeito. Minha visão, assim, né? Mas, com certeza. Cada um faz o que quer. Nessa questão de ter o próprio consultório, é melhor ser CPF ou CNPJ? Então, você vai ter que ver com o contador, é um cálculo que eles fazem mesmo, para ver se o tanto de custo que tu tem vai ser vantajoso no imposto da pessoa física. Porque assim, na pessoa física tu só paga imposto se tu chega em tal valor, depois das deduções, o dentista faz uma coisa chamada carnê-leão, que é uma declaração mensal. Se nesse carnê-leão os teus custos do consultório forem iguais aos teus ganhos ou proporcionais ali, o imposto não vai ser muito alto. Agora, se tu fatura muito no consultório, lucra muito, ou tu não tem despesas dedutíveis, o que são contadas no caso, às vezes vale mais a pena o PJ, porque por mais que tu sempre tenha que pagar imposto para uma pessoa jurídica, vai pagar um imposto menor. Esse é um cálculo, meninas, que eu não acho que é o dentista que tem que fazer, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele tem que procurar uma assessoria para poder definir isso. Então, ele pode até começar como pessoa física, mas depois é importante que ele tenha um direcionamento contábil para identificar qual é a melhor opção. Ótimo, entendi. Mesmo depois de definir se ele vai ser CPF ou CNPJ, é importante ter uma assessoria, ter um contador ali acompanhando, ou a pessoa consegue dar sequência sozinha? Então, se definir por PJ, por pessoa jurídica, é obrigatório ter contador. Não pode registrar uma empresa sem ter um contador responsável. Não é que não é aconselhável, é que não dá mesmo, precisa. Agora, a pessoa física, tu pode fazer teu carnê-leão. Mas assim, gente, vale a pena aprender todo o processo de declaração, que é difícil, é complexo, exige que tu guarde todas as notas, recibo, tem que gerar os fiscais dos recibos do paciente. No final do ano, tem que pegar as linhas de carnê-leão que tu fez e tem que botar na tua declaração de imposto de renda. Então, assim, é muita burocracia, sendo que tu pode terceirizar isso e focar as tuas energias em outras coisas da tua área, né? Voltando um pouquinho para assunto de Instagram, que eu acho que é bem o seu forte, né? Até quando que o orgânico funciona e quando que a gente começa pro tráfego pago? Pro tráfego, legal. O orgânico, ele funciona quando ele é constante. Um post por semana, um story por semana não é constância. Eu chamo de constância quando tu postar regradamente, 3 vezes por semana no feed e todo santo dia no story. Nossa, tô péssima, então. É essencial para o orgânico funcionar. E ele funciona. Só que o tráfego, ele te dá um aceleramento. Tu consegue resultados mais rápido no tráfego pago. Só que o momento de iniciar o tráfego pago é quando o teu orgânico já tem uma boa base. Então, primeiro, tem que fazer muita tarefa de casa. Tem que postar muita coisa. Tem que deixar o teu perfil preparado, pronto, para quando a pessoa do tráfego chegar, ela goste do que vê e aí sim ela agende ou fique te acompanhando e futuramente ela agende. Porque ali é tipo, como é que eu falo? A pessoa, ela vai chegar e ela tem que ter alguma coisa que prenda a atenção dela, né? Claro. Se ela chegar e não tiver nada, o que eu vim fazer aqui? Claro. Por isso que a panfletagem, por mais que a gente não possa, mas a panfletagem de outros estabelecimentos dificilmente funcionam de primeira. Quando alguém entrega um panfleto pra ti na rua, tu não olha assim, uma loja de roupa, vou lá comprar agora, só porque tu recebeu uma propaganda. Tu pode até
quer conhecer aquela marca, aí outro dia tu vai ouvir falar de novo, e de novo, ou tu vai seguir nas redes sociais, ou vai passar na frente, vai dar uma olhada, e a compra vem depois. Não é naquele exato momento que pegou um panfleto na rua, né? Então, e as propagandas também. Olha quantas vezes que uma propaganda passa na televisão. Olha quantas vezes você tem que ouvir aquela musiquinha para decorar e associar a marca. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que na constância ele funciona. É porque nem sempre o paciente abriu o anúncio lá, eu tô precisando de um dentista, né? Não, mas ele já tem o seu próprio dentista. Mas ele vai te conhecer. Ele pode te seguir para acompanhar o teu conteúdo. Se for útil para ele, ele vai seguir. Se não for útil, ele não vai. Então, se ele te encontra, tu entrega conteúdo para ele, a partir do momento que ele estiver insatisfeito com o dentista dele, ou quando ele perceber, esse aqui é melhor, ele vai trocar. E o perfil, ele deve ser só profissional, só post de assuntos relacionados à profissão, ou tem que mesclar com vida pessoal? Como é que é? Eu não gosto de seguir perfis apenas profissionais. O que acontece? Quando é para buscar só uma informação do estabelecimento ou daquela área, eu como paciente, eu posso procurar só no momento que eu estou precisando. Então, eu estou com dor de dente neste momento, então eu vou em busca de dentistas que me deem essas informações que eu preciso naquele momento. Depois que minha dor de dente passou, ou depois que eu vi o problema, não me interessa mais porque o dente não dói mais. Mas eu gostaria de ver que a minha dentista casou, que a minha dentista teve um filho, que a minha dentista fez uma viagem, eu adoro viagem, quero ver mais de viagem. Então a vida pessoal ela tem que estar ali, não porque tu tem que ser um livro aberto e mostrar a tua vida, mas porque tu tem que conquistar as pessoas ao longo do ano. E não só quando a pessoa está precisando. Porque o dentista que trabalha, por exemplo, com profilaxia a cada 6 meses, tem que estar sempre na mente do paciente. Para o paciente lembrar e se acostumar com a ideia de que ele tem que vir no consultório, porque ele está lembrando de ti todo dia quando aparece no story. Às vezes o paciente tem a impressão de que já está na hora de ele vir, às vezes nem está. Então eu tenho que paciente manda mensagem e pergunta, já deu 6 meses? Que tá doido? Faz 3 meses. Né? Então, porque ele está sempre ali te vendo outras pessoas consumirem o teu produto estando felizes e ele quer de novo. Então, esse gerar desejo é importante. Tu só vai conseguir fazer isso se tu entreter aquela pessoa com outras coisas além do odonto, senão ela vai cair fora. E qual que é o procedimento mais fácil de vender? Assim, tu fala, não, esse daqui é fácil, vende muito. Eu acho que o clareamento é muito fácil, porque tu fica esperando o gel trabalhar, né? Claro, existem as técnicas, existem vários manejos para sensibilidade, tem que pensar nisso também, né? Mas uma vez que tu entende executar o clareamento, eu acho muito fácil, comparado a outros procedimentos. E a profilaxia também, só que a profilaxia não é mais trabalhosa, né? Dá mais trabalho, assim, limpa, porque tem que fazer feito. E a profilaxia é mais trabalhosa, mas ela é muito fácil de vender e ela é recorrente. Então, a cada 6 meses é de novo. Ela vai gerando um lucro semestral no teu portfólio. Então, a pessoa que acabou de se formar, se ela focar no clareamento e na profilaxia ali, já dá legal, né? Com certeza. Eu abri meu consultório com profilaxia e clareamento. E eventuais restaurações, o resto eu vou fazer. Entendi. Daqui a pouco a gente já vai ter que caminhar para o encerramento ali. Mas uma coisa que você falou ali no início, contando sobre a sua trajetória, foi de especialização. E eu acho que isso ainda gera uma confusão, né, para o recém-formado, de quando começar a pensar na especialização. Pelo que você falou que está quase terminando a especialização, você estava ali no fim da faculdade, ou se não na faculdade ainda, né? Eu comecei a especialização antes de me formar, porque eles tinham um programa de aulas de... Como é que é o nome? Aula experimental, sabe? Eu poderia fazer ali 3 meses de acompanhamento na especialização só para ver. E a orto, ela começa só na teoria. Então eu consegui, são 6 meses de teoria. Então eu fui assistindo a teoria e quando eu me formei, aí eu me inscrevi na especialização
casou certinho com os 3 meses de experiência, né? E vou me formar agora em abril, na especialização, em abril do ano que vem. Forte é mais um lugar, né? Quando escolher especialização? Quando tu já sabe o que tu quer fazer. Se tu sai da faculdade e tu não sabe ainda, tá meio perdido, não é hora de investir 50 mil reais no contrato, tem multa de rescisão, né? Para começar a especialização. Não precisa ter pressa para ir. Porque o recém-formado pode ganhar dinheiro para fazer esse incremento. Dificilmente ele vai sobreviver à especialidade dele no começo. Até porque ele vai precisar aprender isso primeiro, né? Então, se você está fazendo implantologia, você não vai sair instalando implante no primeiro semestre de especialização. Eu espero que não. Né? Então, precisa desse tempo, assim. Então, eu acho que dá para pensar melhor. Você acha que tem especializações que trazem mais retorno ou não? Ou isso vai de cada profissional? Olha, é difícil ver um especialista insatisfeito com a sua profissão. Só se ele for muito ruim como profissional ou muito ruim no marketing, né? Mas quando tu tem uma especialização, tu é nichado em algo e tu é contratado por outros profissionais também. Então, por mais que tu não tenha teus próprios pacientes, tu pode caminhar aí para conseguir indicação de outros dentistas, né? Se for bom, não tem porquê os outros dentistas não te chamarem para atender os pacientes deles. Eu não acho que exista uma especialização pior, mas geralmente o plantodontista tem uma margem de lucro alta, porque tem um valor agregado muito forte nos implantes, né? Então dá para cobrar bem por um implante. Afinal, é um procedimento difícil. O buco também, e o aperfeiçoamento em cirurgia, eu acho bem rentável, porque os materiais são baratos, por precisar fazer cirurgia um campo e um fio de sutura, mas o resto dos instrumentais eles são reutilizáveis, por autoclave. Então, eu acho que cirurgia é bem legal. Mas tudo assim, só saber trabalhar, divulgar e cobrar um valor que paga. Foi um prazer falar com você. E para a gente poder encerrar, quais conselhos você deixaria para quem acabou de se formar? Bom, comece seu Instagram logo, porque foi ele que me trouxe até aqui. Não dá pra dizer que foi algumas pessoas dizem, eu sou espontânea, não sei o que, não foi isso. Me trouxe até aqui, tem um monte de gente espontânea, engraçada, não sei o que, que não tá no seu consultório. Então, o que me trouxe aqui realmente foi a parte do Instagram que foi bem feita, né? Então, o principal conselho aqui, façam isso logo, mas que também não tenham muita pressa a ponto de desistir das coisas só porque está demorando. A gente tem que ter pressa na nossa iniciativa, a gente não pode demorar para começar, mas a gente não pode querer que os resultados venham rápido, porque eles nem sempre vêm. Não é porque para uma pessoa foi rápido que para ti vai ser. Mas se tu desistir do processo, tu nunca vai ter. Nem cedo nem tarde. Então o negócio é continuar. Ótimo. Cami, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Eu te conheci fazendo a sua mentoria, acompanhando o seu Instagram e assim, a sua didática é maravilhosa, o que você passa pra gente de uma forma muito clara, muito objetiva. Então, só tenho a agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigada. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje, viu? Imagina, meninas, eu que agradeço. Foi muito legal, gostei bastante da nossa conversa e estou super aberta para novas conversas. Que bom. Muito obrigada, Cami. Eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai agregar muito na vida de muita gente, porque você falou ali de uma forma breve, mas falou que a gente precisava ouvir de fato. Obrigada, viu? Para quem quiser se aprofundar, tem o Manual Desinformado, né? Que é um produto digital que eu tenho, que são aulas, várias aulas, tem mais de 50 aulas lá, e toda semana sai uma nova aula. É uma assinatura mensal de R$29,90, bem tranquilo, né? E aí lá eu aprofundo, trincho todos os detalhes, todos os assuntos e vários outros. Aproveitando um pouquinho, fala um pouquinho sobre as suas mentorias, para recém-formado e para estudante, como é que é? Sim, eu tenho mentorias de marketing, né?
para dentistas e para acadêmicos, elas são separadas. Elas abrem de tempos em tempos, então não é sempre que a turma está aberta, mas tem uma lista de espera para assim que abrir a gente entra em contato. Mas a mentoria é um direcionamento bem detalhado, de perto, assim, para que eu possa dizer, dentista, quer começar no Instagram? Faz assim, assim, assim. E depois, assim e assim. Se seguir todos os passos, eu não vejo motivos para não dar super certo. Então, eu adoro as mentorias, adoro esse contato que eu tenho geralmente são mulheres, né? Como as outras meninas dentistas. E eu acho que é uma boa oportunidade para quem não sabe por onde começar. Eu sei o piso do Instagram, não sei como é que começo. A mentoria é um excelente primeiro passo. Perfeito. Ótimo, então, galera. Então, vocês estão convidados aí para participar e usufruir de tudo que a Camila tem para entregar para vocês. Isso. Aproveite e já segue ela no Instagram, é Camila Lux, né? Camila Luz Ismael. É meu nome inteiro. Então, pessoal, terminamos aí mais um episódio. Eu tenho certeza que vai ser de muito valor para todo mundo aí, mas principalmente para quem acabou de se formar, né? A Cami entregou o ouro aí nesse episódio. São alguns minutos aí, mas de muito conteúdo, né? Pessoal, se inscrevam também no nosso canal do YouTube. Pode acessar o Odonto, curte, deixa o like, compartilha para ajudar o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e alcançar outras pessoas também. Agora, a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores. Iniciar, né, pelo Vertus aí, como sempre, junto com a gente. Aqui, né, na valorização do estúdio, na montagem. O Vertus é uma escola de pós-graduação em odontologia, então se você é dentista da região de Juiz de Fora ali, né, Zona da Mata, venha para a Vertus fazer sua pós-graduação, tem várias áreas. Agradecer também a Dental Sorriso, que acreditou no nosso trabalho e depositou aí a confiança em nós. Então, se você é dentista aqui de Juiz de Fora, entre em contato com eles, tem materiais de qualidade por um preço muito bacana. Agradecer a Rede Sulc, né, o vendedor Fernando aí com seu sistema, que está sempre auxiliando nós dentistas ali a não vender, né, ali sem segurança. Agradecer também às empresas MM Automotive e Automecânica Tecnoponto por estar aí patrocinando para que a gente possa estar gravando esse conteúdo para vocês. Então é isso, não deixem de seguir o nosso canal, seguir o nosso Instagram também, estamos sempre por lá, compartilhando um videozinho ou outro. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Até o próximo episódio, pessoal.